A prevenção de conflitos é uma das prioridades para o líder em qualquer empresa. Lembrando que o conflito ele tem uma curva. A curva, quando a gente fala em conflitos, ela é assim. O conflito vai, ele chega num determinado ponto. Esse ponto aqui a gente chama de ponto ótimo quando a gente está liderando pessoas. Por quê? Porque até aqui, até essa parte, eu estou favorecendo o quê? Eu estou favorecendo a discussão, eu estou favorecendo o entrosamento da equipe, eu estou favorecendo até a divergência de opinião, mas olhando um bem maior que é o negócio, que é a própria equipe. Agora, a partir de um determinado momento, né, se isso não for muito bem controlado pelo líder, eu começo a ter uma série de problemas e começo a afetar a minha equipe, resultados e outros indicadores. Então, esse ponto ótimo é responsabilidade do líder em monitorar e controlar para que ele fique sempre nessa região aqui, uma região de produtividade, de proatividade, de bom clima organizacional e da equipe. E se a gente for olhar um estudo feito pela CPP Global Human Capital, uma média de 2 horas é gasta por dia pela liderança no Brasil tratando de conflitos. 2 horas numa jornada aí teórica de 8 é muita coisa. E muitas vezes esse conflito que a gente está falando não é o conflito que eu falei aqui, nessa parte amarela não. Eu estou falando desse conflito aqui, que é o que a gente quer evitar. Então a pesquisa ela está falando dessa área vermelha aqui, laranja, que é uma área dark side, é uma área problemática. Porque aqui já tem confronto, já tem inimizade, já tem uma série de problemas que o gestor, né, o líder, tem que tratar. Então, 2 horas para o Brasil é muita coisa para um líder ter durante um dia de trabalho. Aqui tem algumas sugestões que nós damos. A primeira é matar o mensageiro do rei. Pô, Marcelo, mas que história é essa? Mensageiro do rei é quem leva e traz informação. Marcelo, eu não sei o que é isso. Você sabe, sim. Você só não associou o nome à pessoa, mas você sabe. É aquele funcionário que leva fofoca de um lado, leva para o outro e faz isso com o chefe também. E o chefe, o líder, melhor dizendo, ele tem que manter um equilíbrio na equipe. O equilíbrio é todos são iguais perante as normas da empresa. Então, o mensageiro do rei ele causa mais problema do que qualquer ajuda possível para o líder. Então, a nossa sugestão é converse com esse profissional e vá fazendo o que a gente chama, eu vou falar aqui de um modo mais aberto com você, fazer o desmame desse mensageiro. Então isso tem que ser, brincadeiras à parte, tem que ser tratado para ir diminuindo isso e cortar a zero essa influência dele. Outra forma é, senta com esse funcionário e fala, doravante, não traga mais nada e não passe mais nada. Esse tipo de trabalho aqui funciona muito bem também, tá? Então fica mais a critério do seu estilo de liderança. Garantir clima organizacional. A responsabilidade do líder é. É fácil? Não, não é fácil, mas garantir que a equipe esteja motivada, indo na direção certa, sendo desenvolvida, sendo amparada, tendo alguém em quem confiar é essencial. Ó, quem confiar é uma palavra que não tem duplo sentido. Confiar significa que, né, pode contar com o líder, ele vai te ajudar, ele vai. Mas, hora que tiver que fazer alguma correção de rota, de algum desvio, algum feedback, tanto feedback construtivo quanto aquele para te desenvolver, é responsabilidade dele fazer esse trabalho. Então, clima organizacional evita muito conflito. Comunicação ativa e efetiva também. A pior coisa para um líder é que a equipe dele receba informação de outros meios. Esse é o pior pesadelo para um líder. Por quê? Porque é como se fosse uma caixa d'água
com vários buracos vazando água para tudo que é lado. E para perder o controle é muito fácil. Marcelo, o que é perder o controle? É chegar à informação errada da maneira errada e causar um turbilhão na área dele. E o que a gente sempre sugere é que a empresa, e principalmente o líder, tenha uma comunicação estruturada. Uma comunicação que ela desce, e para descer ela tem critérios. Eu não vou descer a informação até o chão de fábrica ou descer os níveis que eu preciso de qualquer forma. Então, se eu tenho aqui a diretoria, para eu passar para a diretoria alguma informação, tem que ser estruturada de uma certa forma por uma certa pessoa, por exemplo. Quando eu falo da gerência, também eu tenho que ter formas de como eu me comunico. Quando eu falo da operação lá embaixo, da estrutura organizacional, aqui mais ainda. Por quê? Porque um operador, muitas vezes, e eu posso falar isso de carteirinha, ele não gosta de apresentação em tela, não, ele gosta de um flip chart lá que você vai e fala com ele. Então, essa comunicação de baixo, top-down, e também de cima para baixo, é algo que o líder ele tem que estar em constante monitoramento. Por quê? Porque a equipe dele está aqui no meio. Imagina que é uma equipe que está aqui. Quem fala com a equipe e como fala com a equipe é ele. Então esse acesso à equipe tem que ser algo que ele domine muito bem. Normalmente as empresas têm toda essa estrutura de como comunicar, quando comunicar, mantém a igualdade. Eu até comentei que todos são iguais perante os procedimentos e normas da empresa. Precisa ser assim. Por quê? Porque tem um pecado que se chama talento. Tem pessoas talentosas nas equipes? Tem. Tem pessoas que fazem uma determinada atividade muito melhor do que eu jamais faria. Tem pessoas que têm habilidade de falar, de se comunicar. Tem pessoas que têm habilidade de se concentrar e fazer um trabalho. Isso é bom, isso é ruim? Depende. O talento ele tem que ser valorizado, mas ele não pode ser algo que ofusque a equipe. A equipe é algo que o líder tem que proteger a todo custo. Então eu tenho uma equipe aqui dentro, posso ter talentos, pessoas talentosas em determinadas atividades, mas ela não vai receber um tratamento diferenciado do que os outros estão recebendo. Se você fizer isso, você perde a equipe. Para voltar a equipe é muito tempo, se você conseguir. Atenção aos colaboradores, também é uma dica interessante aqui. Por quê? Porque a equipe, cada dia que a gente levanta para ir trabalhar, a equipe está de uma determinada maneira. Marcelo, por que você está falando isso? Porque nós somos seres humanos. Nós temos uma vida profissional e alguns têm vida pessoal. Estou brincando, mas nós temos vida pessoal e isso influencia muito na nossa performance, na nossa produtividade, na nossa comunicação e daí por diante. Então o líder ele tem que estar muito próximo aos subordinados de diversas maneiras. Por exemplo, café. Faz um café por mês. Vai tomar um café em outro lugar, sai da empresa, vai na padaria, vai em algum lugar, ou vai almoçar em algum restaurante com a turma toda. Participa de festas de final de ano. Eu não gosto, mas nem tudo na vida a gente faz o que gosta. Participar de festas de final de ano, confraternizações, é crucial para quem é líder e para quem é funcionário. Então, atenção aos sinais que os colaboradores dão. Marcelo, mas por que você está falando de confraternização, de café, não sei o quê? Porque você só consegue saber o que está acontecendo com uma pessoa, ou pelo menos ter um sinal, se você estiver mais próximo a ela. Então, na padaria, no café, ou no almoço, ou na festa de final de ano, você está mais próximo do que você estaria no dia a dia da empresa, porque é muito corrido. Marcelo, você está falando para ser amigo deles? Não.
Aqui a gente está falando de empresa, de trabalho. Amizade é outra coisa. Aqui é desempenhar um papel, entregar resultados, desenvolver profissionais. E para eu desenvolver, eu tenho que estar de olho em sinais que esse colaborador ou essa colaboradora podem estar dando. Dê uma olhadinha no nosso material, tem alguns links interessantes para você e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.